Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e nesse vídeo a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai se manter antenado sobre tudo que tá rolando no mundo do Pro Wrestling nessa semana, inclusive de onde veio a grana para que Brock Lesnar pudesse voltar para a WWE. Tem muita especulação sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo e também nós vamos fazer aquele resuminho honesto sobre o último NXT que aconteceu na terça-feira. Então se você quiser saber as minhas notas e tudo o que aconteceu no show, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo o que está rolando. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, se inscreve no nosso canal e senta o dedo no like para que a gente possa ser mais divulgado pelo YouTube, beleza? Então vem com a gente e vamos para mais um Notícias da Luta Livre. E nós vamos começar aí com aquele resuminho honesto do NXT. Na primeira luta da noite foi uma luta entre Ken Hendricks, que veio da Evolve, e Mason Rook, esse lutador mais rochonchudo que veio aí do cenário independente da Inglaterra. Os dois venceram a dupla formada pelos dois campeões da NXT, o Miles Bourne e o Tony DeAngelo. A vitória aconteceu depois que o Mason Rook aplicou um DVD no corner para cima do Miles Bourne e depois aplicou um outro no meio do ringue. Quando ele foi fazer o pinfall, o Ken Hendricks chegou, empurrou ele e fez o pinfall para 3, tá? Foi uma luta de 12 minutos, 3 estrelas e 25, e agora o Ken Hendricks tem um pinfall sobre o campeão, o que significa que ele se torna automaticamente o novo number one contender ao título norte-americano da NXT. A segunda luta da noite foi as estreias na NXT de Tristan Angels e Romeo Moreno, é o nome do menino aí. Romeo Moreno, que veio para o ringue com o apoio do Noam Dar. No final das contas, o Tristan Angels, que é um cara que é um lutador inglês e que foi Mister Inglaterra, um ano aí no concurso do Mister Universo. Tristan Angels venceu a luta, 9 minutos, 3 estrelas e 25, foi uma boa luta, tá? Os dois lutadores mostraram que são talentosos e o Tristan Angels venceu com um stomp modificado, né? Ele usou o joelho para fazer um stomp na nuca do Romeo Moreno, jogando ele de cara no chão. Depois da luta teve uma troca de promos interessante entre o Tristan Angels e o Shiloh Hill, porque o Shiloh Hill tá sacaneando o Tristan Angels, dizendo que ele quer ser eleito o novo Mr. NXT, né? E aí ele até mostrou uma foto do Tristan Angels lá concorrendo lá no concurso de beleza e tal. O Tristan Angels ficou meio bolado com isso, achei meio engraçado. No final das contas, ficou por isso mesmo. Acho que o Shiloh Hill vai fazer uma fieldzinha aí com os Tristan Angels aí nessas próximas semanas aí, nesses próximos shows. Depois disso, tivemos uma luta pelo Campeonato Norte-Americano Feminino entre a Lizzie Rain e a Tatum Paxley. A Tatum Paxley campeã. Acabou vencendo a Lizzie Rain numa luta de 12 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 75. Foi uma luta incrível dessas duas lutadoras. Lizzie Rain, futuro brilhante na WWE. E depois da luta, a Azaria chegou, entrou no ringue e aniquilou as duas, tá? E a depois de aniquilar as duas, levantou o cinturão norte-americano. Lembrando que a Azaria defendeu esse título pela Sol Ruka, quando a Sol Ruka era campeã norte-americana da NXT e perdeu a luta para a Blake Monroe. Foi quando a Blake Monroe ganhou o título pela primeira vez. Então assim, agora a Azaria tá indo a Vera aí para cima desse título. Vamos ver se a Azaria vai pegar esse cinturão. Depois disso nós tivemos uma luta entre Keanu Carver e Tate Wilder. Tate Wilder é um garoto novo que chegou na NXT, que a história dele é que ele é meio kamikaze, meio loucão da cabeça, né? Tem um desejo de morte, alguma coisa assim. Fica caçando confusão, né? Fica caçando sarna pra se coçar. E na semana passada, ele caçou sarna pra se coçar com Keanu Carver. Moral da história, apanhou em 6 minutos, 2 estrelas e 25, vitória do Keanu Carver. E depois dessa luta, nós tivemos uma luta entre o Vanity Project e o Dark Stage, que foi o main event do show. E aí, é importante dizer que o main event foi com o John Lennox e o Sakon Sugars, né? Eles fizeram a dupla que lutou pelo Dark Stage. E no final, com uma confusão ali nas duplas, o Vanity Project conseguiu fazer o pinfall sobre o Sakon Sugars, né? Que tomou o pinfall, e o Vanity Project mantiveram os títulos.
Depois da luta, o John Lennox ficou ali, o Dark State, né? O Cutler James e o Osiris Griffin ameaçaram ir para cima do John Lennox, mas acabaram atacando o Saquon Sugars. Eles estraçalharam o Saquon. Depois o John Lennox também ajudou a espancar ele. E depois eles mandaram esse Shield Bomb modificado, onde o Osiris Griffin e o Cutler James jogaram o Saquon para cima do John Lennox, que mandou um Power Bomb nele na mesa, tá? Então, me parece que... quer dizer, me parece, né? Tô certo. Que o Saquon Sugars foi jogado no lixo pelo Dark State, que agora deve seguir com os 3. E aí a gente se pergunta se esse grupo aí, de repente, não está sendo preparado para subir para o main roster. Tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Agora vamos falar sobre as notícias diversas aí do mundo da luta livre. Antes de mais nada, show da NXT, nota 8. Essa luta do Dark State e Verity Project, 12 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e meia. O show dei nota 8, mas eu ainda acho que o Monday Night Raw foi melhor do que o NXT. Eu acho que a traição do Vanity Project, que foi a cereja no bolo desse show do Vanity Project, a traição do Dark State, né, traindo o Saquon Sugars, foi uma cereja do bolo nesse show, mas não se compara ao retorno do Brock Lesnar, não tem como. Então, eu considero aí que o Raw essa semana ainda foi melhor do que o NXT. Não quer dizer que os shows foram ruins, foram 2 shows bons, tá? Agora, notícias gerais, vamos começar com Ronda Rousey, tá? Ronda Rousey que aparentemente está se aposentando do mundo do MMA, tá? Ela fez um retorno no show Most Valuable Promotions MMA 1 na Netflix, que aconteceu no sábado. Fez aquela luta contra a Gina Carano que acabou em 17 segundos. Literalmente. As duas foram uma para cima da outra. A Ronda Rousey catou a Gina Carano num double leg, já caiu montada, ameaçou dar uns 2 socos na cara da Gina Carano. A Gina se defendeu, a Ronda foi e encaixou um armlock e a Gina bateu rapidamente, tá? Claramente aquilo ali foi uma palhaçada, foi uma armação, né? O pessoal tava até brincando que a WWE arma mais do que aquilo ali, né? E depois a gente descobriu, né, pelas informações do que foi pago para as lutadoras, que a Ronda Rousey ganhou 2,2 milhões de dólares para lutar 17 segundos, enquanto que a Gina Carano ainda arrebatou 1,50 mil dólares para fazer esse papelão. Foi uma desgraça, enfim. Depois da luta, o Ariel Helwani entrevistou a Ronda e perguntou a ela se ela havia mudado de ideia sobre se aposentar do MMA, e aí ela respondeu que não, dizendo que colocaria a família mais estressada e que planejava ter mais filhos. Por isso, ela decidiu se manter afastada. Então Ronda Rousey confirmou que ela está fora do MMA. A pergunta que fica é: ela está fora do mundo da luta livre? Lembrando que ela apareceu lá no AEW Dynasty, dando uma encarada lá na Toni Storm. Então, vamos aguardar para ver se de repente a Ronda Rousey não aparece aí na AEW de vez como uma lutadora de luta livre. Lembrando que uma lutadora de luta livre profissional não necessariamente vai ter os mesmos rigores de um camp de uma lutadora de MMA. Ele vai ter os rigores da luta livre em si, de ficar tomando bump toda semana lá no ringue. Mas acaba sendo os lutadores conseguem dar um pouco mais de atenção para a família do que um lutador de MMA que às vezes tem que fazer um camp de meses a fio para poder fazer uma luta, tá? Vamos aguardar para ver o que o futuro guarda para a Ronda. Agora vamos falar de mais retornos absurdamente chocantes para o mundo da WWE. Uma companhia que mandou embora lutadores talentosíssimos como Kairi Sane, como Aleister Black, como Karrion Kross recentemente, e tantos outros que foram mandados embora nessa última leva, pode estar pensando em trazer de volta ninguém mais, ninguém menos do que Enzo Amore. Pois é. Assim, cara, eu vou ter que dar um return no meio do vídeo de notícia. Mas o que vocês estão pensando, WWE? Aonde vocês estão com a cabeça de trazer esse
empulha de volta. O cara não sabe lutar. A única coisa que ele sabe fazer é falar no microfone. E mesmo assim é repetitivo. Aí vocês, pô, cara, vocês mandam embora um talento maravilhoso como Aleister Black, não empurram lutadores como Rusev, como Dragon Lee, como Rey Fênix, e vocês me gastam dinheiro trazendo essa troça de volta, mas não é possível. Onde esse povo tá com a cabeça lá em Stanford que não consegue entender e reconhecer talento onde ele existe. E aí fica trazendo essas coisas hediondas de volta, entendeu? Assim, não dá pra entender onde esse povo tá com a cabeça. Pronto, já desopilei, tá bom? É o seguinte, a notícia é de que os rumores de que o Enzo Amore estaria de volta à companhia aumentaram depois de ele ser visto no Performance Center, tá? Antes da gravação da NXT no dia 19 de maio. Tá? Então, ele apareceu lá, segundo o perfil False Finish do X. Tá? Originalmente, ninguém deu muita trela para isso, só que o pessoal do Selfmade Sessions disse que o Enzo também realmente pode estar de volta à WWE. Ele estaria conversando com a companhia. Tem informações de que já desde a WrestleMania o pessoal estaria interessado em trazer ele de volta. A dispensa do Enzo Amore veio, é importante a gente falar isso, tá? Aconteceu em janeiro de 2018, ele já tinha lutado na NXT, e aí depois ele veio para a WWE e basicamente foi o responsável por matar a divisão de Cruiserweight nova com esse cinturão roxo, que eu achava mediano, mas a divisão e a ideia, o conceito eu achava legal. Ele praticamente foi o responsável por aniquilar com isso aí, porque de todos os lutadores Cruiserweight maravilhosos que a WWE tinha, ele era o mais trash de todos, tá? Era o que não prestava. O resto prestava. E aí eles empurraram esse digníssimo aí. Pois bem, em janeiro de 2018, ele foi dispensado ao ser acusado de agressão sexual. E aí ele disse que a notícia se tornou pública antes mesmo dele saber. Alguns meses depois, o Departamento de Polícia e os procuradores do estado encerraram o caso sem apresentar acusação contra eles, alegando falta de provas. E aí, apesar de ele ter sido inocentado, ele nunca foi bem-vindo de volta para a companhia. E aí, para piorar a situação, em novembro de 2018, ele apareceu no Survivor Series na frente das câmeras como um espectador. Ele comprou o ingresso e apareceu na frente das câmeras, ou pelo menos tentou aparecer na frente das câmeras. Os seguranças mandaram ele embora, tá? O pessoal não gostou nada do Enzo Amore aparecer por lá e a galera começar a cantar o nome dele, né? Depois disso, o Enzo ele começou a lutar em outras promoções, lutou na New Japan, lutou na TNA, lutou na Major League Wrestling. E apesar de ele ter feito poucas aparições na luta livre, ele tentou também focar em construir uma carreira como rapper. Obviamente não deu certo, e agora a WWE está trazendo ele de volta. Bom, pode existir uma razão para o Enzo Amore estar sendo trazido de volta para a companhia. E a razão é que o ex-parceiro dele, Big Cass, que luta na AEW como Big Bill, estaria com seu contrato prestes a vencer. E aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas por que a WWE traria de volta o Enzo e o Cass? Porque, segundo informações da False Finish e também de outras pessoas como o Brian Alvarez, a WWE está querendo novamente reconstruir as divisões de duplas da companhia. Tá? Ignora a imagem e ignora o fato que tem gente aí que não é da WWE e nunca vai ser da WWE como os Young Bucks, tá? É só ilustrativo, tá bom? A verdade é que o False Finish disse que a WWE espera reconstruir a divisão por dentro, ao mesmo tempo que analisa a possibilidade de contratar times de outras promoções. Já o Brian Alvarez, da Wrestling Observer, falou para os assinantes que a WWE não tem muito interesse em duplas fora do elenco no momento. Estará focando em times recém-formados como The Miz e Kit Wilson, além de trazer duplas do NXT para o evento principal, para o elenco do main roster. Ou seja, a gente pode ter sim Enzo e Cass. As notícias dão conta de que parece que está se alinhando um cenário para que Enzo e Cass talvez voltem. É um cenário remoto, mas pode acontecer. Porém, a ideia do Dark State descartar o Sakon Sugars
pode ser um indicativo de que o John Lennox, o Cutler James e o Osiris Griffin podem acabar subindo para o main roster, tá? E aí eles entrariam na divisão de duplas num cenário semelhante ao papel do Fatal Influence, que subiram também como um trio, né? Então a gente pode estar vendo isso acontecer com o Dark Stage. O Ranking Tank estão meio sumidos, né? Então a gente não sabe se o Ranking Tank vão participar do show, mas já tem um tempo que estão falando que Ranking Tank pode subir para o main roster também. Basicamente, se isso acontecer, a divisão de duplas da NXT vai morrer, né? Então eles teriam que reconstruir com outros lutadores, formar algumas duplas lá, tal. E a gente teria que ver como é que ficaria a situação. Mas vamos aguardar para ver se a WWE realmente vai voltar a investir nas divisões de duplas, lembrando que a WWE mandou alguns duplistas embora recentemente da companhia. Agora vamos falar de uma lutadora que o pessoal está chamando da nova Rhea Ripley, né? E essa lutadora seria a Nikki Blackheart. Nikki Blackheart, que havia saído informações de que ela havia feito um tryout no ano passado, e agora o Brian Alvarez disse que ela realmente foi contratada pela WWE. Já até trocaram o nome dela, o nome real dela é Martinez, alguma coisa, né? Então já mudaram o nome dela. Ela vai usar o nome real dela na NXT. E ela é uma lutadora que era uma lutadora independente, ex-líder de torcida do Florida Panthers da NHL, liga de hockey nos Estados Unidos. Treinou sob a orientação do Gangrel. E ela, depois da WrestleMania de 2025, passou a ficar muito no radar da WWE, sempre considerada entre as 5 melhores do grupo de pessoas que eles estavam buscando, tá? Ela treinou com a Bayley, foi elogiada por ela, e ela se mudou recentemente para Orlando, tá? Além disso, o Brian Alvarez disse que também tem outros 3 lutadores além da Nikki Blackheart que foram contratados, mas ainda não foram anunciados pela WWE, tá? Não sabemos se esses 3 lutadores são 3 lutadores que eles revelaram que chegaram no Performance Center. Um deles o próprio Mason Rue, a outra Mary Malenko, e o terceiro é um outro caboclo lá, Marcos Jones, acho o nome dele, nunca vi mais gordo. Mas a verdade é que se for esses 3, beleza, a brasileira Ana Carol ainda não apareceu, tá? Inclusive, se você olha, muita gente tem perguntado, e a Ana Carol, ela passou por esse tryout também no ano passado, tal, o pessoal ficava brincando, chamando ela de Oba Fêmea, tal. A Ana Carol, no perfil dela no X, ela não no perfil dela no Instagram, ela não fala nada, tá? Ela postou as fotos lá do tryout dela e depois ela seguiu a vida postando as fotos dela como atleta olímpica. Então, a gente não sabe, né? Pode ser que ela seja contratada no futuro, pode ser que não. Vamos ter que aguardar para ver se voltaremos a ter uma brasileira na WWE. Agora vamos falar de uma outra contratação, mas dessa vez da AEW, uma contratação surpreendente até certo ponto, mas nem tanto, porque esse cara já não está ali muito envolvido com a WWE já tem um tempo, que é o Mick Foley, que foi contratado pela AEW, vai fazer parte do time que vai fazer a transmissão da parte inicial do show, né? O buy-in do Double or Nothing vai ser realizado, vai ser dirigido pela Renee Paquette, que é a famosa Renee Young da WWE, e o Mick Foley, o próprio Mick Foley. Então, o Mick, eu acho que já não tem mais contrato com a WWE de lenda e tudo mais. Então agora ele conseguiu esse trampinho na AEW. Legal. Por isso que a gente gosta de competição. É a oportunidade de uma pessoa ter um emprego em outro lugar e não ficar ali só em convenções. Lembrando que o Big Show, que tem o nome real Paul White, aparece também como entrevistador lá na AEW, e o Jeff Jarrett também. Tá? Então é legal ver esses lutadores também tendo essas oportunidades. O Mark Henry também teve essa oportunidade por um tempo, mas agora ele voltou ao guarda-chuva da WWE com um contrato de lendas, inclusive apareceu aí, acho que foi no Backlash que ele apareceu. Então, muito bom quando a gente tem essa competição, ter oportunidades para os lutadores. Eles não precisam ficar servos da WWE, podem ter contratos em outros lugares
tão lucrativos ou mais lucrativos quanto. Agora vamos falar um pouquinho de questões corporativas do mundo da WWE, começando pela notícia de que o Ari Emanuel e Marco Shapiro resolveram investir em outra parte, em outra área esportiva nos Estados Unidos. Eles compraram uma participação minoritária no Las Vegas Raiders, time da NFL, Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Os times de futebol americano dos Estados Unidos são disparados os mais valorizados, os que valem mais dinheiro que os que custam mais, né? E os dois, então, compraram essa participação minoritária. São investimentos pessoais e não tem ligação com a TKO Holdings ou outras empresas que eles possuem, tá? Então, na amizade ali, pegaram patrimônio próprio, resolveram comprar ali algumas açõezinhas do Las Vegas Raiders. Lá nos Estados Unidos, as franquias, né, os times das empresas, né, das ligas esportivas, são franquias que você paga um valor inicial, né, para você poder participar da empresa, né, da liga, e aí depois você pode vender cotas, né, você pode vender ações daquele time. Alguns times são totalmente de alguém, enquanto que outros times têm sócios, né, sócios minoritários e tal. Então tá aí, Ari Emanuel e Mark Shapiro, novos donos minoritários do Las Vegas Raiders. Se eles algum dia quiserem se tornar sócios majoritários, aí o buraco é mais embaixo, eles têm que passar por uma votação dos demais proprietários da liga para decidir se eles podem se tornar donos de time da NFL ou não. Agora vamos falar do Night of Champions, né? A gente tá nessa novela aí, se vai acontecer, se não vai acontecer e tudo mais tal. O perfil lá da Arábia Saudita disse que o show vai acontecer. E aí agora o Triple H e o Nick Khan confirmaram. Teve um town hall, que é uma reunião pública, com os funcionários da WWE lá nos escritórios, lá na sede da WWE em Stanford. E nesse town hall, o Triple H e o Nick Khan falaram sobre vários assuntos relacionados ao negócio, incluindo o Night of Champions. E aí os dois falaram que iriam sim realizar o evento em Riyadh, na Arábia Saudita, que não havia mais preocupações dentro da empresa com ameaças na região. Lembrando que a situação ainda não foi resolvida. Assim, o Trump e o Irã vivem ali se alfinetando. Mas, aparentemente, como a WWE tem muita influência dentro do governo, eles devem ter alguma informação privilegiada, né? Alguma coisa do tipo, olha, o Trump tá falando que não vai rolar nada, mas na verdade já tá quase tendo um acordo fechado, tá? Então, é interessante isso. Eles disseram que o show vai acontecer, que eles não têm mais preocupação sobre a segurança na região. Além do Night of Champions na Arábia Saudita, a TKO também vai sediar, vai colocar o UFC Fight Night do dia 27 de junho no Azerbaijão. Tá? Então vai ser interessante de novo a TKO fazendo 2 eventos no mesmo dia, né? Colocando o Night of Champions em Riyadh e o Fight Night no Azerbaijão. A TKO está se tornando especialista em fazer isso. Fazem um show da WWE e um show do UFC no mesmo dia, um logo depois do outro. Isso aconteceu com o Backlash. Teve o Backlash primeiro e depois teve um UFC numerado, o UFC 328, se não me engano. Tá? Então, WWE, a TKO tá fazendo isso direto. Mantendo informações desse Town Hall, né, tem uma informação interessante que é sobre os house shows, né, os live events. São aqueles eventos que não são televisionados e que a intenção é realizar os shows em arenas menores, em cidades menores, para levar a WWE a públicos que normalmente não assistem os shows ao vivo. Tá? E aí, segundo o Triple H e o Nick Khan, a WWE está trazendo de volta mais shows de house shows, mais live shows, live events, para permitir que talentos mais jovens aperfeiçoem o seu ofício antes de serem lançados em programas de televisão, tá? Essa informação que ele disse, tá? E aí ele explicou que os house shows, eles oferecem aos jovens talentos a oportunidade de experimentar, desenvolver suas habilidades, testar seus personagens sem um tempo rigoroso, porque a luta num show de televisão, ela
tem que ter um prazo muito estabelecido, muito estruturado, incluindo os comerciais. Enquanto que no live event, meu irmão, é tranquilo, é de boa. Né? Não é que quer dizer que cada um vai fazer uma luta de 1 hora, mas eles não têm essa preocupação. Então eles podem testar mais. Também foi revelado que a WWE estaria numa situação financeira que trazer de volta esses programas não seria um problema. O que eles quiseram dizer? É porque se sabe que os live events eles são deficitários, eles não se pagam. Né? A intenção dos live events não é fazer dinheiro. A intenção dos live events é fazer público, né? Fazer uma geração de públicos. E aí, com isso, a WWE resolveu trazer esses eventos também para tentar formar público. Mas eles focaram muito na questão de novos talentos serem lançados antes de ir para a televisão. E, para evitar o esgotamento do elenco, eles falaram que eles vão equilibrar talentos mais jovens com veteranos já estabelecidos, tá? Isso é legal por quê? Porque essa sempre foi a essência dos house shows. A essência dos house shows sempre foi você pegar talentos que vinham da NXT, que vinham de fora da WWE e lançar essa galera nos house shows para que as pessoas pudessem conhecê-los. E aí depois colocar essa galera na frente da televisão. Lembrando que você lutar, por exemplo, no Performance Center, que tem uma plateia de, sei lá, 200, 300 pessoas, é completamente diferente de você lutar numa arena para 3 mil, 4 mil, que é uma arena de um live show. E também é totalmente diferente você lutar num show de televisão para 10 mil, 12 mil. Tá? Lembrando que existem alguns live shows que costumam lotar arenas, principalmente no final do ano. Porque eles fazem lá os shows, é uma turnê de Natal e Ano Novo. E aí eles costumam até fazer show no Madison Square Garden. Live show no Madison Square Garden. E aí lota, tá? Então, assim, é importante a gente ver isso. Vai ter uma turnê de live shows estendida em julho. Eles vão ter agora na Europa uma grande turnê europeia, com passagem em várias cidades, inclusive Lisboa, Portugal. Muitos membros aqui do canal, muitos seguidores do canal vão estar nesse show. E também vai ter show na Espanha, vai ter Clash in Italy. Quando for em julho, eles vão fazer uma sequência de house shows nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter muita notícia de resultados desses house shows e a gente vai saber quais são os lutadores que estão aparecendo, né? Que muitas vezes vão ser preparações para poder subir. Então, a gente vai ter muita notícia legal aí em breve para poder trazer para vocês nesse sentido. Agora vamos falar sobre o John Cena Classic. Rapaz, mas que confusão essa história, né? Porque cada hora a gente fica sabendo de uma questão sobre esse John Cena Classic. Durante uma entrevista com o Takedown da Sports Illustrated, o John Cena disse que a ideia do John Cena Classic veio dele. Ele procurou, né, a WWE para falar sobre o John Cena Classic, assim como ele procurou a WWE com a ideia da turnê de aposentadoria. O Cena também disse que levou 1 ano e meio para ele e a empresa desenvolverem a turnê de aposentadoria e também disse que talvez que levou de 4 a 5 meses para desenvolver a ideia do John Cena Classic antes de apresentá-la ao CCO da WWE, o Triple H. Tá? A grande questão aqui é que ninguém sabe ainda como é que vai funcionar esse troço. Porque o John Cena já está falando em torneio. Ele já não está falando em uma sequência de lutas e no final do dia escolher quem vai ser o melhor lutador. Então ele o papo já está mudando, já está falando de torneio. Torneio que aconteceria num show só. Então é quase como o King of the Ring clássico, lá de trás, que você tinha quartas de final, semifinal e final. Só que depois você teria o vencedor do torneio, mas você teria o vencedor do campeonato que seria escolhido por... Cara, tá uma zona isso, tá? A verdade é que ninguém sabe direito como é que vai ser esse troço e nem o John Cena sabe. Essa que é a verdade. Tá? Então, a gente vai continuar trazendo informações sobre o John Cena Classic para vocês, conforme essas informações forem sendo trazidas para nós, né? Para nós que somos criadores de conteúdo, notícias saindo lá da gringa, pessoas que têm fontes dentro da companhia. A gente vai estar trazendo essas informações para vocês muito em breve. E para terminar, vamos falar sobre o retorno do Brock Lesnar, né? Porque ninguém entendeu por que ele voltou, né? Considerando que ele havia se aposentado lá na WrestleMania. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu disse que poderia ter sido uma negociata do Brock,
de ter fingido se aposentar para conseguir arrancar mais dinheiro da WWE. Eu falei isso, né? Só que também já havia vindo essa possibilidade e parece que tem gente considerando que a grana que fez com que o Brock viesse realmente foi grana da Arábia Saudita. Durante uma palestra no podcast The Last Word, o ex-funcionário da WWE, Tony Carlucci, afirmou que o seu retorno, o retorno do Brock Lesnar, pode estar ligado à Arábia Saudita, já que os oficiais podem ter oferecido a ele um grande pagamento para ele estar presente no Night of Champions, no dia 27 de junho. Se este for o caso, nós teríamos então a luta do Obafemi com Brock Lesnar no Clash in Italy e uma terceira luta no Night of Champions. Se isso acontecer, algo me diz que o Brock ganha no Clash in Italy e aí no Night of Champions, meu amigo, é totalmente imprevisível, porque os árabes podem pagar também para o Brock vencer lá no Night of Champions, tá? Aí, meu amigo, daqui para frente é fantasy booking. Se eu fosse o booker da WWE, eu convenceria o Brock a perder pro Oba lá na Arábia Saudita e aí fazer ele perder com invasão do Gunther. E aí você estaria Gunther versus Brock Lesnar valendo a carreira do Brock no SummerSlam. E aí eu faria o Gunther aposentar o Brock ao invés do Obafemi. Eu sei que tem gente que fica chateada, fala, poxa, esvaziou o ato do Brock Lesnar no WrestleMania e tudo mais. O que a gente pode falar? Se você bota 8 dígitos de dólares na mesa, pô, tu vai se importar com um gesto, meu amigo? Tu vai aceitar a luta. O Shawn Michaels aceitou, por que o Brock não aceitaria? Então, tá aí a informação. A gente vai estar continuando a atualizar vocês sobre essa história para confirmar realmente se tem petrodólar envolvido na volta de Brock Lesnar à WWE. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência. Não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos aqui no canal. Não deixem de continuar apoiando o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.